A graça e a paz do Senhor seja com todos. Graças a Deus. Graças ao nosso bom Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, Fernando. Felizmente tivemos um contratempo. Acabei pegando um trânsito. Calculei errado o tempo de chegar aqui na rádio e acabei me atrasando. Mas graças a Deus conseguimos chegar, né? E hoje nós estamos retornando com a programação nas sextas-feiras, programação Fé Reformada, que antigamente o nome é Instituto Calvino. Quem vos fala é seu irmão Fernando, e é um prazer, uma honra poder estar aqui mais uma vez. Se você quiser participar conosco, o número da programação é o 4203 4009, 4203 4009, e do WhatsApp é o 94046 8472. 94046 8472. Eu até marquei com o nosso irmão Romário para estar vindo aqui na rádio. Acabei me atrasando e não. Se o irmão estiver me ouvindo, eu passei agora há pouco, não encontrei o irmão e vim aqui. E se o irmão me esperou, me perdoe, o trânsito acabou me surpreendendo. E agora que o celular pegou o Wi-Fi, ele descarregou, né? Então eu tô sem conseguir entrar em contato com os irmãos, né? E como eu disse, o chip da Vivo aqui tá com problema e eu não consegui entrar em contato, receber ligação de ninguém via WhatsApp, né? Mas graças a Deus, Deus nos trouxe bem e vamos dar continuidade hoje ao estudo sobre o livro do Apocalipse. Hoje nós já iremos adentrar o capítulo número 2. E não poderia deixar também de dizer que essa programação é um oferecimento da Igreja Presbiteriana no Jardim Novo, Campo Limpo, Rua Xingu, número 12. Rua Xingu, número 12. Fica próximo para você que vem dos bairros aqui próximo, Santo Eduardo, Dom José, Santa Emília, Jardim Batista, ou mesmo Pirajussara, Santa Emília, Vazame, fica próximo da lotérica. Você entra ali, sem ser a Rua do Campo, você vai entrar na outra rua, do lado do depósito de material, e você vai seguir reto até chegar na Igreja Católica, depois você desce. É próximo da Rua Coxim, Rua Xingu, número 12. Você é nosso convidado. Atualmente a maioria dos cultos estão sendo realizados pela internet, né? Por causa do nosso pastor que não está muito bem de saúde, mas pode estar apertando a campainha, né? Ali se informando com nossa irmã ou nossos irmãos que moram ali na igreja. Com certeza eles vão dar a parecer sobre os dias do culto, né? Mas normalmente é domingo às 18 horas e às quarta-feiras é o ensino da palavra às 17h30. Você é nosso convidado, estaria aprendendo a palavra de Deus. Você que gosta de estudar a Bíblia, gosta de estudos teológicos, estudo bíblico, você que gosta de igreja reformada, igreja tradicional também, o nosso convidado estaria adorando a Deus junto conosco e aprendendo da sua bendita e poderosa palavra. Como as horas já se foram, graças a Deus nossa sonoplasta aqui, Ana, colocou como reprise o programa de sábado, e os irmãos que estavam acompanhando pela rádio estavam acompanhando o programa de sábado passado, né, da reprise. Mas os irmãos que estão acompanhando pela live provavelmente não viram nenhuma imagem, né? Então os irmãos estão sendo esclarecidos agora, os irmãos que acompanharam pelas ondas da rádio, que estava reprisando o programa de sábado. Mas agora nós vamos dar continuidade. Como já tocou alguns louvores, nós não vamos tocar nenhum louvor e iremos orar somente no final. Se você quiser pedir oração, você pode estar ligando no 4203 4009, pedindo a sua oração. Nossa irmã Ana estará anotando, ou mesmo deixando a mensagem, ou mesmo escrita também, mensagem de áudio ou escrita, no 94046 8472 pelo WhatsApp.
Nós vamos fazer uma rápida oração, pedindo ao Senhor Deus que nos ajude a explicar a sua bendita palavra, e logo após nós iremos já comentar Apocalipse capítulo 2, versículos do 1 ao versículo número 7. Se você pode, curve sua cabeça, por gentileza. Nós estaremos orando, falando com o nosso Deus, pedindo a Ele que nos dê a sua graça e que esse ensino possa chegar até o seu coração e mudar a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de poder estarmos aqui para compartilhar a Tua palavra. Senhor, eu sei das minhas limitações, sou fraco, pobre, necessitado. Preciso e necessito que Teu Espírito Santo me use para a honra e glória do Teu santo nome, para que as pessoas possam ser alcançadas pelo Teu poder, que é a Tua palavra, pela revelação do Teu Espírito Santo, que é a Tua palavra. Deus, abençoa todos que estão ouvindo, que o Senhor venha operar as Tuas maravilhas, segundo a Tua grandiosa e preciosa vontade. É o que eu te suplico, te peço, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Apocalipse 2. O título diz: Carta à Igreja em Éfeso. Então nós já, no primeiro sábado que nós comentamos, nós falamos do contexto histórico, cultural e também gramatical de Apocalipse. E na segunda programação, ainda no sábado, a qual estava sendo reprisado, nós comentamos o capítulo 1 do livro do Apocalipse. Fizemos um breve comentário e hoje nós vamos comentar aqui, estudar um pouco sobre Apocalipse capítulo 2, versículos do 1 ao 7, que nos diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são. E os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Meus amados irmãos, Jesus aqui, Ele mesmo está endereçando essa carta. Eu vou ler aqui um breve comentário, como introdução. Nós podemos ver aqui o zelo de Cristo, né? Falando com a sua igreja, falando a sua primeira pessoa, Ele mesmo dizendo à sua igreja. No segundo e terceiro capítulos do Apocalipse, encontramos uma parte muito importante das Sagradas Escrituras, as cartas. O piedoso Dr. Bengel costumava aconselhar o estudo dessas cartas, principalmente aos pregadores jovens. Como as parábolas, essas cartas consistem exclusivamente das palavras do próprio Cristo. Trata-se das últimas que temos diretamente dele. Talvez sejam também as únicas que nos são dadas integralmente, com suas introduções solenes. Ou seja, tem características nas introduções, que são: estas coisas diz aquele, e locuções diretas. Ou seja, o próprio Jesus dizendo: conheço, né? Conheço as tuas obras, conheço a tua piedade, conheço. Então a palavra conheço e estas coisas diz aquele são características do começo das cartas. Elas transmitem a expressão de extraordinária majestade,
Essa expressão resulta, não por último, também devido à ordem 7 vezes repetida. Em todas as cartas aparece 7 vezes a mesma expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, uma coisa é escutar, né? Outra coisa é ouvir. Quando você escuta, o som ele entra pelo seu tímpano, mas naturalmente você não está prestando atenção. Quando você presta atenção e começa a raciocinar o que você está escutando, então você está ouvindo. É por isso que em Romanos capítulo 10, a Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Então não vem pelo escutar. Porque escutar todos escutam. Mas aqueles a qual Deus, pelo seu Espírito Santo, os convence, eles ouvem a palavra. A palavra desce ao seu coração. Como Jesus disse, é como a parábola do semeador. Ela é semeada em boa semente. E aqui continua o comentário, introdução. Não há indicações de que as 7 cartas seriam dirigidas somente às 7 igrejas locais, pois essas igrejas representam toda a igreja de Jesus. O número 7 representa a plenitude e perfeição divina da era da igreja. Ou seja, em todas as épocas, Cristo está falando por meio dessas igrejas, não somente aquelas igrejas da época que foi destinada a essas cartas. O número 7 faz menção a isso. O número 7 é o número da plenitude do nosso Deus, né? Nós vamos ver muitas vezes na Bíblia o número 7 se repetindo, né? Nós vemos 7 tranças de Sansão, 7 voltas em Jericó, e muitas vezes mais 7 mergulhos em Naamã, no Rio Jordão, e assim nós vemos o número 7 se repetindo em toda a Bíblia Sagrada. Sétimo dia, o dia do descanso, né? Sabático, judaico. E outra coisa também, nesse comentário, nos diz assim, mas as 7 cartas não são proféticas no sentido de cada uma representar uma época determinada na história eclesiástica. Ou seja, muitos estudiosos cometeram erros por interpretar cada igreja como uma igreja numa época da história. Por exemplo, a igreja de Éfeso, que nós estamos estudando, é considerada a igreja da época apostólica, né? A igreja primitiva. Mas nós vamos ver que ela tem característica para todas as igrejas, de todas as épocas, assim como Laodiceia, Tiatira e tantas as outras, né? E nós devemos tomar cuidado com essa interpretação, né? É diferente da interpretação, por exemplo, da estátua de Nabucodonosor, a qual a própria interpretação leva literalmente a você fazer uma interpretação representada em cada tempo, né? O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro da estátua de Nabucodonosor, como um tempo histórico. Aqui é diferente. Aqui nós não podemos fazer esse tipo de interpretação, porque Cristo está se endereçando à sua igreja, mas de maneira geral, né? Mas não são todos os aspectos positivos e negativos mostrados pelo Senhor, julgador e elevado nas 7 igrejas, presente na igreja toda. Ouçamos, portanto, o que o Espírito diz hoje à igreja, através do Senhor, as suas cartas. Então é o próprio Cristo falando à igreja hoje, em todas as épocas, não só as igrejas que foram glorificadas no passado, que já venceram lutas, mas é a sua igreja em todas as épocas que está aqui na terra. A igreja de Cristo, ela é triunfante e também ela é militante. Éfeso era a capital da Ásia Menor, com aproximadamente 500 mil de habitantes, uma orgulhosa metrópole e ao mesmo tempo um destacado centro mercantil e o centro do culto a Diana. Com Atos 19 nos mostra claramente, havia ali numerosa comunidade judaica, que Paulo conheceu em sua segunda viagem. Atos capítulo 18, versículo 19 ao 21 vai nos dizer isso. Também Apolo pregou lá. Atos também capítulo 18, agora versículo 24 ao 28.
Mais tarde, Paulo morou por 3 anos em Éfeso. Atos 20, versículo 31. Através do seu trabalho, o Senhor fundou a sua igreja dentre judeus e gentios. Foi dos anciãos dessa igreja que Paulo despediu-se de forma tão comovente em sua terceira viagem missionária. Atos capítulo 20, versículos 17 a 38. A essa igreja, Paulo escreveu sua grandiosa carta, na qual nos é dada certamente o mais profundo entendimento sobre o mistério da igreja, do corpo de Jesus Cristo. A tradição diz também que Éfeso foi o local da residência do apóstolo João, e que ele trabalhou e morreu ali. De lá, após a morte de Paulo, ele teria supervisionado as igrejas da Ásia Menor. Então João, tudo indica que ele trabalhou e ali Deus o recolheu ali na igreja de Éfeso, né, na Ásia Menor. Entre 630 e 640, Éfeso caiu nas mãos dos turcos. A cidade mesmo foi destruída em 1402 d.C. por Timur Lenk. As ruínas restantes chamam-se hoje Adasha Soluk, surgido de Rágios Teólogos. A palavra Rágios Teólogos quer dizer santo teólogo, lembrando o apóstolo João, que é chamado de o teólogo, né? Que foi sepultado lá. Vamos fazer aqui uma exposição do versículo 1. Ao anjo da igreja, em Éfeso escreve: já comentei com os irmãos que a palavra anjo quer dizer mensageiro. E as características aqui destacadas não são de um ser sobrenatural, um ser angelical, como em outros versículos, mas sim ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja, ao pastor da igreja. A palavra ângelos, né? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. No versículo 20, um versículo acima, versículo 20 do capítulo 1, nós vamos ver que os candeeiros são as 7 igrejas e as estrelas são os anjos da igreja. Então ele segura em suas mãos os pastores e ele anda no meio da sua igreja através do Espírito Santo, hoje na igreja. Cristo é ativo na vida da igreja. Mesmo igrejas corruptas, corrompidas, igrejas caídas, Deus ele sempre preserva os seus ali, um remanescente, né? Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Aqui Cristo está dizendo, né? Em todas as cartas ele fala que conhece. Tem muita gente achando que Deus ele está omisso, Deus ele está muito transcendente diante das situações do mundo, da igreja, mas Cristo ele trabalha ativamente na vida da sua igreja. Cristo ele fala com a sua igreja. Nós que muitas vezes não damos ouvidos à palavra de Deus, ao que o Espírito Santo está falando, mas Cristo ele não mudou, ele continua dirigindo a sua igreja, ele conhece a sua igreja, ele conhece cada um de nós. E ele é o próprio Cristo que nos coloca a prova na igreja. Nós vamos ver lá em Mateus capítulo 4 e também Lucas capítulo 4, que é o próprio Espírito Santo que leva Jesus ao deserto para ser provado. Então é o próprio Deus, é o próprio Cristo que leva a igreja para provações, perseguições, momentos difíceis, a fim que nós nos aproximemos dele. E aqui vai dizer: puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. A palavra apóstolos, do grego apostolos, quer dizer aquele que é enviado em uma missão, né? Seria hoje mais ou menos um missionário, né? Mas o título apóstolo, pelo menos na visão teológica reformada, ele é aplicado somente à igreja primitiva, né? E infelizmente nós sabemos que muitas igrejas dos anos 90 para cá começaram a consagrar de novo apóstolos, né? Era apelidado, era um título de honra, né? Dado a alguns servos de Deus.
principalmente avivalistas, mas como cargo, título mesmo, é deixado somente ao 12. Algumas igrejas, infelizmente, consagram, né? Consagram apóstolos, mas não tem muita base bíblica isso. Do mesmo jeito também que consagração, com todo respeito às irmãs que estão nos ouvindo, no Novo Testamento você não vê pastora, né? É polêmico isso, mas é o padrão bíblico da Bíblia Sagrada. Você vê literalmente Raquel sendo pastora de ovelhas, que é animal, literalmente, mas você não vê no Novo Testamento nenhuma pastora dirigindo igreja. Assim também que no Novo Testamento, fora os 12, você não vê nenhum apóstolo fora o colégio apostólico exercendo liderança. Lá em Romanos, Paulo vai dizer, mandando saudação a alguns irmãos que se distinguiam entre os apóstolos, mas não é acreditado que esses apóstolos eles tinham o mesmo título que os 12, né? Mas eram assim chamados devido à sua função, né? Pois bem, versículo número 3. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes provas por causa do meu nome. E suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Irmão, me perdoa. Eu uso lente de contato, só estou com uma aqui, então a visão às vezes embaralha na leitura. Então, os irmãos haviam perseverado em meio às provas e tinham guardado o nome do Senhor Jesus, testemunhado com eficácia o nome do Senhor Jesus. No versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Voltando lá à interpretação de candeeiro, o candeeiro é a igreja, né? Cristo ele tem autonomia para mover a sua igreja, para abrir, fechar, para dar vitória, para trazer êxito à igreja, ou mesmo permitir que a sua igreja caia em ciladas, né? E aí termina aqui, caso não te arrependas. Então o arrependimento é crucial para que Cristo ele possa agir na vida da sua igreja e trazer um avivamento, uma restauração. Sem arrependimento não há uma nova vida. O que é o arrependimento? Arrependimento é mudança de caráter. A palavra arrependimento do grego metanoia, quer dizer dar viravolta, é você mudar a direção de sua atitude, da sua mente, é você se voltar a Deus. O arrependimento é a marca da conversão. E aqui ele fala para voltar às primeiras obras, ou seja, voltar, em outras palavras, ao primeiro amor, voltar a buscar a Deus como outrora eles buscaram. Senão o próprio Cristo irá mover esse pastor aqui dessa igreja, né? Irá mover o candeeiro. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem são os nicolaítas? Lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a consagração dos apóstolos, a consagração, instituição do diaconato. E dentre os diáconos, lá em Atos capítulo 6, nós vamos ver o nome de Nicolau, né? Atos capítulo 6, versículo de número 5, diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Prosélito é novo convertido, né? Novo na fé. Nicolau. Então acredita-se que provavelmente, não há muita referência, provavelmente pode ser um ensino que esse diácono depois começou a difundir na igreja. E qual era o ensino dos nicolaítas? Era ensino de moralidade, permissividade à imoralidade sexual, assim como nós vamos ver depois o próprio Deus repreendendo o espírito de Jezabel dentro da igreja, né? Que também é parecido com as obras dos nicolaítas. E o próprio Deus fala que detesta, ele odeia, ele abomina isso daí. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então os irmãos aqui estavam
firmes nos seus propósitos com Deus. E eles odiavam esse ensino herético, e Deus também, Jesus também. E vai terminar o versículo 7 dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, aqueles que estão atentos, né, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Nós devemos, com o coração humilde e quebrantado, orarmos a Deus e buscarmos na revelação da sua palavra a direção que o Espírito Santo nos dá. A Bíblia diz que a palavra de Deus é o espírito de profecia. Com todo respeito aos conhecidos adventistas do sétimo dia, o espírito de profecia não é Ellen G. White. Apocalipse diz que o espírito de profecia é o testemunho de Cristo, é a palavra de Deus. E nós devemos ter atenção, estudar diligentemente a Bíblia, porque é através dela que o Espírito ele fala à igreja. Então vai dizer, quem tem ouvidos, né, quem escuta com atenção, com diligência, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É interessante também que todas as cartas, todas as igrejas terminam com uma promessa, né, no final. Todas terminam com a promessa, ao vencedor, ao que vencer. Isso é interessante, né? Cristo, ele nos promete vitória. Cristo nos promete galardões, recompensas, né, lauréis. Paulo, ele faz a comparação com um atleta, o grego que corria, recebia a coroa, flores de louro, né? Paulo, ele faz a comparação do cristão com esse atleta, que tinha o objetivo de vencer, que vivia em prol dessa maratona, dessa conquista. E assim também nós devemos buscar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa vontade. Então Cristo ele vai prometer que vai se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Nós sabemos, com base em Gênesis, que Adão e Eva foram expulsos do jardim, e que lá no jardim a Bíblia vai nos dizer, no jardim do Éden, Éden quer dizer lugar de delícias, né? Paraíso. Lá também há a árvore da vida, né? E o próprio Deus aqui, ele vai permitir, ele vai nos dar para nos alimentarmos da árvore da vida, a árvore que nos fará viver eternamente na presença do nosso Deus, a árvore da vida, diferentemente da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, hoje nós fizemos um breve comentário em Apocalipse capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Eu espero que tenha abençoado, servido de ensino, de alegria, de regozijo para os irmãos. E felizmente o tempo é muito escasso, não dá para a gente se aprofundar muito, não dá para ler todas as referências que nós temos aqui, mas que Deus em Cristo venha abençoar grandemente cada um dos irmãos. Tem alguém pedir oração? Não, né? Nós já iremos estar orando, né? Já iremos finalizar a programação, que hoje começou um pouco mais tarde devido ao meu atraso, infelizmente, né? Quero pedir oração aos irmãos que nos ouvem por um amigo, um servo do Senhor chamado Hildebrando, evangelista Hildebrando, que está muito ruim de saúde, né? Ele problemas psicológicos, estava com Covid, graças a Deus parece que recuperou, mas está tendo dificuldade de dormir, se alimentar. Os irmãos que estão nos acompanhando pela live ou mesmo pelas ondas da rádio, o irmão Hildebrando já esteve aqui conosco na rádio também, logo no começo, trouxe
2 vezes aqui um estudo da Palavra de Deus. É um irmão muito abençoado, né? Que ali serve a Deus na igreja do Jardim Sílvia, a igreja que se encontra ali próximo ao centro do Embu. Mas infelizmente está passando por essa situação. Então nós iremos orar para que Deus venha trabalhar na vida do nosso irmão, continuar trabalhando, né? Estamos orando continuamente. Caso esteja nos ouvindo, irmão Debrano, nós cremos na sua melhora, na sua vitória. Sua vitória é a nossa vitória. E eu creio que ainda vou ver o senhor aqui na rádio ainda, falando, nos trazendo ainda mais a palavra de Deus. Nós estaremos orando pelo irmão Debrano. Todos os irmãos que nos ouvem nesse momento, que podem, curve sua cabeça. Vamos estar orando, falando com o nosso Deus, pedindo a Ele que ajude. Também o filho do nosso pastor, chamado Daniel, que teve um AVC, está fazendo fisioterapia, se recuperando, né? Que Deus venha ajudá-lo. Não conheço pessoalmente, né? Mas já vi as fotos no grupo da igreja. Que Deus venha ajudar aquele rapaz, aquele moço, a ele melhorar e assim servir a Deus com saúde. Curve sua cabeça, por gentileza. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te pedir nesse instante que o Senhor venha estender tuas mãos, visitando todas as pessoas que nos ouvem, aqueles que não confessaram o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas, que possam entregar suas vidas ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e crer que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Aqueles que estão enfermos, Senhor, venha visitá-los também, como nosso irmão Debrando. Senhor, temos orado, apresentado diante de Ti. É o Teu servo, Pai. É um dos Teus pequenos que tem proclamado a Tua palavra. A Tua palavra diz que aqueles que vierem a Ti, de maneira nenhuma o Senhor os lançará fora. Estenda Tuas mãos, Senhor, curando, restaurando, tirando todo o mal, do alto da cabeça até a planta dos pés, que possa haver a restauração, a cura, para a honra e glória do Teu santo nome. Também, Senhor, queremos Te apresentar o filho do nosso pastor, que está se recuperando. Toca em suas juntas, nos seus ossos, no seu corpo. E também, Senhor, venha trazer alegria espiritual na vida desse rapaz. O nome dele é Daniel, que o Senhor possa curá-lo também, ajudá-lo na recuperação. Nós cremos que o Senhor não mudou. O Senhor é o Deus que opera maravilhas, sinais, prodígios. E é o Deus Todo-Poderoso. Então, Senhor, visita cada um nesse instante, segundo a Tua vontade, fazendo segundo o Teu querer. Ao que nós Te pedimos e Te rogamos, e desde já cremos já na Tua resposta, na Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus em Cristo abençoe a todos. E, querendo Deus, próxima sexta-feira estamos de volta. Se o irmão Romário estiver me ouvindo, me perdoe, irmão Romário, não ouvi no lugar que nós marcamos. E o celular até agora está descarregado ainda. Não consegui ver nenhuma mensagem de ninguém. Mas chegando em casa eu procuro entrar em contato com o irmão para ver o que aconteceu. E me perdoe pelo atraso. Mas sexta-feira, querendo Deus, estaremos aqui. E eu vou fazer de tudo para chegar mais cedo. Havia um tempo já que a gente não voltava na programação na sexta. Então eu acabei programando errado o tempo que eu ia chegar aqui, né? Mas sexta-feira que vem, com fé em Deus, nós estaremos aqui no horário, até um pouquinho antes do horário, para trazermos um ensino da palavra de Deus para todos os irmãos. Quero mandar um abraço para minha esposa Deise, meus filhos, mandar um abraço ao nosso pastor Simão, todos os irmãos do Jardim Sílvia, mandar um abraço para o irmão Maurício, que está no seminário, os irmãos do Jardim Sílvia também. A igreja do Jardim Sílvia fica próximo ao centro do Embu. Você que mora ali próximo do Cercadão, é só subir um escadão, 2 ruas acima do escadão, que fica próximo à direita ali do mercado do Cercadão. É a igreja do Jardim Sílvia, igreja presbiteriana. E tem ali como dirigente nosso irmão Maurício, que está no seminário, né? E vai ser um prazer poder tê-los conosco.
E desde já, um abraço a todos, que Deus em Cristo venha abençoar a cada um dos irmãos e que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que iguais não há na terra.